Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você pode digitar também Paulo Roberto Maciel, Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Vamos a mais um momento da liturgia. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 15 de janeiro de 2026, quinta-feira, primeira semana do tempo comum na Igreja Católica. Ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse lenço. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Naqueles dias os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus. E morreram naquele combate, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: Que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E receberam, retificando, e souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem, nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas, coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel, tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada. E morreram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 43 na Bíblia Vulgata, ou 44 na Bíblia de Jerusalém, versículos do 10 ao 11, 14 ao 15, 24 a 25, refrão 26d. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Repitamos: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Porém agora nos deixastes e humilhastes. Já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo. Os adversários nos pilharam à vontade. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivo de anedotas. Zombam de nós
a sacudir sua cabeça. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis? Despertai. Não nos deixeis eternamente, porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Vamos clamar. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Agora vamos ao Evangelho. Primeiro, a aclamação e depois a proclamação. Vamos recepcionar o Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. E curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Evangelho de hoje, escrito por São Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. Aqui diz o seguinte, primeiro sobre as leituras iniciais. A Arca da Aliança era a presença visível de Deus no meio do seu povo, e para eles era o próprio Deus que vencia nas guerras. Seus inimigos sabiam disso, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Mas pouco a pouco foram deixando a arca de lado. Passaram a confiar nas suas próprias capacidades e estratégias. Olha só o abandono de Deus. Eles abandonaram Deus. Eles sempre saíram vitoriosos nas batalhas, nas guerras, e acreditavam que era por si mesmos, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Derrotados pelos filisteus, conforme o versículo 2 do livro de Samuel, Israel lembrou-se de levar a arca para a próxima batalha. Mas já era tarde. Já era para eles como um amuleto, talismã. Era tipo uma superstição. Não possuíam verdadeira fé na presença de Deus pela arca. É o versículo 4. Os filisteus, seus inimigos, temeram a presença da arca no campo de batalha porque acreditavam verdadeiramente no poder do Deus de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 7. Os filisteus venceram e capturaram a arca. É costume de muitos cristãos levarem consigo uma cruz, uma medalha, um escapulário, um terço no pescoço, pois se sentem protegidos. Se não temos uma vida de fé comprometida de fidelidade e respeito a Deus, esses objetos se tornam apenas amuletos. E se não formos cuidadosos e prudentes,
incorreremos também em sérios perigos. Que Deus nos livre dos perigos pela nossa fé e confiança nele. Então eu tenho o texto aqui, olha, e ando com ele muitas vezes, mas não é um amuleto, é pela fé que eu tenho em Deus, é para mostrar para as pessoas que Deus está comigo, é para divulgar o Cristo vivo, morto na cruz e ressuscitado, que veio para nos salvar. É por isso, é para demonstrar a fé, e não como simples amuleto, não como um símbolo simples, mas é pela fé, e aí temos que mostrar nossa vida em ações. Vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. No tempo de Jesus, a lepra era considerada contagiosa e sinal de pecado. Por isso, o leproso era afastado do convívio social conforme o ensinamento da sinagoga. Ele sentia-se excluído do acesso ao reino de Deus. O sistema marginalizava os que mais precisavam de ajuda. Isso provoca a ira de Jesus, que faz exatamente o contrário. Não só acolhe o leproso, mas toca nele, sem reservas nem medo de se contaminar. Devolve-lhe a saúde e o reintegra à sociedade. A repercussão do fato poderia provocar a euforia da população e chegar aos ouvidos dos dirigentes, cuja preocupação urgente seria abafar a popularidade de Jesus. Daí a proibição de Jesus ao ex-leproso para não espalhar a notícia. Por achar a cidade um ambiente hostil à sua presença e obra, Jesus ficava em lugares desertos e ali acolhia as multidões. Vamos a mais uma reflexão no livro Palavra e Vida. Vamos ver o que diz aqui sobre Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. Um leproso era um marginalizado da sociedade. De repente fica limpo. Como não contar para os outros? É impossível ficar calado, agir como se nada tivesse ocorrido. Podemos colocar-nos em seu lugar, e é certo que o contaríamos a todos, pois a alegria seria enorme. O doente volta a ser uma pessoa com vida social. Já não é aquele a quem todos olham com nojo e desprezo. Este é o grande milagre de Jesus. É capaz de integrar os marginalizados à vida social, acolhê-los, fazê-los novamente membros da família humana. Para Jesus, ninguém está fora dessa grande família dos filhos de Deus. Vamos agora saber dos santos do dia, porque os santos do dia divulgaram Jesus, divulgaram em suas ações. São João Calibita é santo do dia 15 de janeiro. Foi um asceta, uma espécie de monge, né? Segundo a tradição, abandonou a casa paterna ainda jovem e foi viver em uma choupana, em Constantinopla, na Turquia, dedicando-se à contemplação e penitência. João era filho de aristocratas, pessoas importantes, e viveu em Constantinopla no século V. Com apenas 12 anos, fugiu para um mosteiro dos assemitas, cuja regra de vida era o evangelho, que sempre é levado consigo. Após alguns anos, porém, começou a viver uma vida de mendicante, sem ser reconhecido e diante da casa paterna. São João Calibita, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 15 de janeiro é Santa Ida, virgem, morreu em 570. Foi fundadora do mosteiro de Cluain, Credal, na Irlanda. Santo do dia 15 de janeiro é São Bonito de Clermont, bispo. Olha aí um nome, né, interessante, São Bonito de Clermont. Ele morreu mais ou menos no ano 710. Foi prefeito de Marsella, na França, eleito bispo de Clermont-Ferrand. Ele foi substituir seu irmão
Santo Avito. Renunciou 10 anos mais tarde e retirou-se ao cenóbio de Mangleiu. Foi ser, então, um eremita, né? Um asceta. Santo do dia 15 de janeiro, São Francisco Fernandes de Capilas, presbítero e mártir, morreu em 1648. Ele foi padre, um sacerdote dominicano espanhol. Levou o nome de Cristo às Filipinas, depois a Fujian, na China. Lá foi preso e decapitado. São Francisco Fernandes de Capilas, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 15 de janeiro é Santo Arnaldo Jansen. Foi um presbítero, morreu em 1909. Era um padre, né? Presbítero era padre. Era um sacerdote alemão, fundador da Sociedade do Verbo Divino, da Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo e das Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua. Bem-aventurado do dia 15 de janeiro é o Beato Pedro de Castenau, presbítero e mártir. Morreu em 1208. Foi um monge da abadia cisterciense de Fontenoy, na França. Foi encarregado pelo Papa Inocêncio III de pregar contra os albigenses. Foi morto a lançadas por hereges. Bem-aventurado Pedro de Castenau, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 15 de janeiro, Santo Amaro Abade, Amaro ou Mauro. Então ele foi filho de um patrício romano, foi confiado a São Bento de Núrcia, do qual era discípulo favorito, tornou-se abade de Subiaco e fundou um mosteiro na França. Nele se inspirou a nova congregação beneditina de São Mauro, exterminada na Revolução Francesa, essa famigerada revolução que destruiu muitos cristãos, muitos católicos. De acordo com a comunidade católica Canção Nova, Amaro nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa. Filho espiritual e grande amigo de São Bento, tornou-se um beneditino com apenas 12 anos de idade. Realidades daquele tempo, mas que apontam para uma necessidade dos tempos atuais. Ele foi apontado desde muito cedo como um exemplo de silêncio e também de correspondência às exigências da vida monacal. Vida de austeridade, de ação, de oração. Ora et labora. Orar e trabalhar, de fato. Grande amigo de São Bento, viveu momentos que ficaram registrados. São Gregório foi quem deixou o testemunho de que certa vez São Bento, por revelação, soube que um jovem estava para se afogar em um açude. Disse ao então discípulo Amaro que fosse ao encontro daquele jovem. Ele foi, sem perceber, com tanta obediência, ele caminhou sobre as águas e salvou aquele jovem. Só depois ele percebeu o que havia acontecido e que foi um milagre. Retribuíram a ele, mas claro, ele atribuiu a São Bento, pois só obedeceu. Santo do dia 15 de janeiro é São Paulo, primeiro eremita. Olha aí, tem um São Paulo, primeiro eremita, que viveu no Egito entre os séculos III e IV. Santo do dia 15 de janeiro, Santo Isidoro de Sevilha. Após a morte do pai, quando ainda criança, começou a estudar a religião com o irmão mais velho. Formou-se em latim, grego e hebraico, mas o chamado para a vida sacerdotal falou mais alto. Então, ele foi ordenado sacerdote e, com grande bagagem educacional que tinha, começou a trabalhar na evangelização dos arianos e judeus espanhóis.
Shalom Adonai, a paz de Deus.